É uma benção. Hoje eu quero dar continuidade à palavra que eu comecei com vocês aqui na última rede. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre alguns princípios em relação àquilo que nós estávamos falando sobre família, porque o primeiro tema aqui foi o sacerdócio do homem no lar. Nós já conversamos sobre isso, eu vim aqui escoltado, né? Mas deu tudo certo, o Douglas disse que foi tranquilo, e eu fico feliz, porque quando a palavra de Deus é exposta e a gente entende, a gente compreende, isso é muito bom, isso nos faz crescer. E eu falei para vocês naquele dia que eu ia falar sobre alguns princípios com relação à família, e hoje eu quero falar mais um princípio, né? Naquele dia a gente falou aqui sobre o princípio de governo no lar, não é verdade? O homem como o governo, né? O homem de governo no lar. E eu prometi a vocês naquele dia que eu ia falar para vocês, que eu ia falar sobre o princípio da maternidade. Então, para isso eu pensei num tema aqui, para deixar vocês assim pensando. E o meu tema hoje é homem macho e sua consciência de maternidade. Meu Deus. Vou falar de novo. Vamos falar juntos? Diga, o homem macho e a sua consciência de maternidade. Eu imagino que só o tema já está deixando você aí meio confuso, não é verdade? Meio pensando que negócio é esse. Esses dias eu fui falar sobre isso numa reunião de pastores, e eles falaram, pastor, que negócio é esse, rapaz? Esse negócio de homem exercer maternidade, como é que funciona esse negócio? Então eu quero compartilhar com vocês aqui, ainda que de maneira sucinta, a palavra de Deus sobre este assunto. Como que nós, como homens, machos de verdade, estou falando aqui de homem de verdade, estou falando de pai de família, estou falando de homem que tem consciência da sua masculinidade, e que esse homem só é completo diante de Deus quando ele tem consciência também da sua maternidade, do exercício de maternidade na sua vida, senão ele não é pleno, senão ele não é um homem absoluto diante de Deus. Essa é a grande verdade. E a nossa mente, ela foi preparada desde a nossa infância, cada um de nós que estamos aqui, a entender que maternidade é coisa só de mulher. Na nossa cabeça isso foi firmado. Maternidade é o quê? Mãe, mulher, tem a ver só com mulher. Mas nós vamos ver na palavra de Deus hoje que uma das coisas que nós temos que ter discernimento e ter consciência, conhecer a fundo, é o princípio da maternidade. E de que ele precisa ser exercido por todo homem, verdadeiro homem de Deus. Então, veja bem, o texto que nós vamos ler é primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 7 a 9, que diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Embora, olha que palavra linda, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Uau! Algo aqui nos chama para uma uma transformação de entendimento. Nós temos aqui um homem de verdade, macho, digamos assim, um homem de verdade, dizendo que a conduta dele foi uma conduta de maternidade no meio da igreja. Está escrito aqui. Então, quando eu falei aqui, o homem macho e a sua consciência de maternidade, você pensou, esse camarada está meio fora da bitola. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte, quem está falando para nós aqui é um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. A importância deste homem no Evangelho ou na Palavra de Deus é indiscutível. E ele está aqui sem nenhum constrangimento, falando abertamente para a sua igreja, falando abertamente para as suas ovelhas,
que ele não tinha nenhum medo, nenhum receio, nenhum constrangimento de dizer que ele era para aquela igreja, para aqueles irmãos e para aquelas irmãs, para as suas ovelhas, como uma mãe. Então, o que nós precisamos então? Nós precisamos de uma transformação do nosso entendimento para entender o que o apóstolo está dizendo aqui, o que quer dizer esse princípio de maternidade. Então, eu já vou dizer uma coisa para você: todo pastor de verdade, todo pastor verdadeiramente pastor, tem que ser uma excelente mãe para suas ovelhas. Todo pai de verdade, todo marido de verdade, tem que ser uma excelente mãe para sua esposa e para os seus filhos. O que nós precisamos? De uma transformação do nosso entendimento. Nós precisamos ver do que isso aqui está dizendo, quais são as lições que nós podemos tirar do que Paulo está dizendo aqui. Então vamos lá, continuando. Então, vou repetir a leitura. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E aí veja como ele vai começar a detalhar o que é uma mãe, o que significa espiritualmente você exercer o princípio da maternidade. Ele fala, sentindo, isso aqui é coisa de mãe, preste atenção. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Isso aqui é coisa de mãe. O que mais? A nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, irmãos. Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, cansativo, coisa de mãe. Coisa de mãe. Esgotante. E da nossa fadiga, coisa de mãe. O que mais? Trabalhamos noite e dia, coisa de quem? Trabalhamos noite e dia. Quem que trabalha noite e dia? Ah, eu não escutei. Quem trabalha noite e dia, com certeza? Mais forte. Quem trabalha noite e dia, com certeza? E ele continua dizendo, trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o evangelho de Deus. Então vamos começar a pensar o seguinte, eu estou afirmando a vocês que maternidade é um princípio estabelecido por Deus, assim como paternidade também é um princípio estabelecido por Deus. Então, deixa eu começar dizendo para vocês o seguinte, para isso aqui, para ficar convencionado na nossa mente. Se é um princípio estabelecido por Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que não tem questão de gênero aqui. Se é um princípio, é para o ser humano. Não é para homem e só para mulher ou só para homem, é para o ser humano. Foi um princípio estabelecido. A maternidade é para ser desenvolvida pelas mulheres e também pelos homens. Porque é um princípio. Então não tem sexo específico, é para todo ser humano. Porque é um princípio. Vamos começar por aí. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis, a palavra revela lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, o seguinte, Deus diz assim, façamos o homem, e ele está falando do ser humano, façamos o ser humano, esse fazer o homem, Deus está falando da pessoa, ele está falando da identidade da pessoa. Eu vou falar uma coisa aqui, porque o assunto hoje para nós aqui é desafiador. Por que é desafiador? Porque precisa transformar o nosso entendimento. Nosso entendimento precisa ser transformado para a gente entender, discernir o que eu vou ministrar aqui. Porque se você não conseguir entender isso aqui de uma forma espiritual, isso aqui pode virar numa tragédia. Eu vou sair daqui debaixo de mau tempo. Se Deus não tiver misericórdia de nós para entender esse negócio aqui.
Então, quando Deus... Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Se depois der bolouro, ele me fala e aí a gente conversa. Quando Deus fez o homem, a palavra homem, quando Deus fez o homem e a mulher era uma pessoa. Era uma pessoa. Com personalidade de homem e de mulher, mas era uma pessoa. É um relacionamento que Deus criou. Porque o homem era invisível. O homem e a mulher eram assexuados. Eles não tinham o sexo da mulher e o sexo do homem. Isso só aconteceu quando Deus formou. Primeiro Deus criou, depois Deus fez. Qual é a diferença de criar e formar? É que criar é fazer do nada. É uma pessoa espiritual que não tem sexo. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ser humano singular, o homem, o ser humano, onde estava a mulher? Dentro do homem. Era uma pessoa, foi isso que foi criado por Deus. Aí quando foi que o homem e a mulher podiam se relacionar e gerar filhos? Quando Deus fez. Formou do pó da terra. Então quando Deus criou, a palavra hebraica é assar, fazer do nada, do invisível. E a palavra para formar é bará, fazer de alguma coisa que já existia. Então Deus pegou o barro que já existia, modelou e soprou o que era invisível dentro do que era visível. E o homem se tornou alma vivente. E onde estava a mulher? Dentro do homem. O homem foi formado do barro, mas a mulher saiu da onde? Da interioridade do homem. O homem dormiu, Deus foi lá, fez a cirurgia, como diz o Cláudio Duarte. E de dentro do homem ele tirou a mulher. Deu para entender até aqui? Mas quando Deus criou, ele já deu ao homem e à mulher, Deus abençoou para que eles pudessem exercer o princípio da paternidade e da maternidade. Mas só que a maternidade e a paternidade só poderia existir de fato, de forma visível, depois que Deus formou. Aí eles puderam se relacionar fisicamente e ter filhos, debaixo da bênção que Deus deu. Deu para entender até aqui? Então, isso aqui é só para você entender. Então, quando Deus fez o homem, ele fez uma identidade, ele fez uma pessoa, ele está falando de uma pessoa, de uma identidade. Essa identidade humana, esse humano ser, para que Deus fez? Para manifestar, diga comigo, para manifestar, para dar evidência, mais forte, para materializar as virtudes de Deus. Foi para isso que Deus criou e foi para isso que Deus formou o ser humano. Para que nós aqui, como a família de Deus, pudéssemos materializar as virtudes de Deus. Então essa é a vocação do ser humano. Jesus veio aqui à Terra para quê? Para cumprir esse princípio de estabelecer e manifestar as virtudes de Deus. Ele veio aqui para isso. Foi isso que ele fez aqui na Terra. Então Paulo, ele tinha uma consciência de maternidade, de que foi um princípio que Deus estabeleceu. E ele aplica essa consciência de maternidade como um princípio essencial. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Irmãos, quando eu estive entre vocês, o meu trabalho entre vocês foi para formar em vocês uma consciência de maternidade. Para isso nós agimos como uma mãe. Nós queríamos formar em vocês a igreja, os líderes, todas as pessoas da igreja, uma consciência de maternidade. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. A consciência de maternidade de Paulo, ele diz assim: foi isso que me orientou entre vocês. Eu trabalhei entre vocês orientado pela consciência de maternidade. Então preste atenção, quem está falando isso aqui é um homem. Depois, se você continuar lendo o texto aí, no verso 10, 11, ele vai falar também do princípio de paternidade, mas isso nós vamos falar numa outra ocasião. O que nos interessa aqui agora é o princípio de maternidade, que você precisa entender, compreender, ter consciência disso, discernir isso e praticar isso na sua vida, para que você seja o quê? Uma pessoa plena,
diante de Deus. Para que você possa ser bênção de Deus nessa igreja. Para que você seja bênção de Deus aonde? Na sua família. Para que você seja bênção de Deus aonde? Na comunidade que você serve a Deus. Praticando esse princípio da maternidade. Então depois na sequência ele vai falar lá sobre as características da paternidade. Mas Paulo, ele fala aqui, primeiro ele fala da maternidade, depois ele fala da paternidade. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre maternidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que maternidade não é uma coisa circunstancial, não é uma circunstância. Maternidade não é uma situação. Preste atenção, circunstância e situação são coisas que são eventuais, são coisas que acontecem e depois para de acontecer. E o princípio de maternidade é uma condição e não uma situação. Qual é a diferença de uma situação e uma condição? É que a situação muda e a condição não muda. Tudo que é condição é porque não muda, ok? Então, por exemplo, eu sou irmão de vocês em Cristo, isso não muda nunca. Você é meu irmão em Cristo, se amanhã você desviar e não quiser mais saber de Jesus, nem da igreja, não interessa, você é meu irmão em Cristo. Se você é um irmão de carne de alguém, ele pode se tornar a pior pessoa do mundo, nunca vai mudar o fato de ser seu irmão. Lembram do filho pródigo, que chegou em casa e o irmão não aceitou ser amigo dele, não participou da festa dele, mas continua sendo irmão, porque é uma condição. Deu para entender até aqui? Está tudo certo, podemos caminhar um pouco mais. Então, maternidade não é uma situação, a maternidade não é uma situação própria de quem concebeu fisiologicamente. Vou falar de novo. Eu não estou falando de maternidade daquele que tem um filho físico, eu estou falando de maternidade espiritual. É disso que eu estou falando. Então, não tem a ver com fêmea que pare. Eu não estou falando de uma fêmea que pare. Não, eu estou falando de alguém que está revestido das virtudes de Deus, que tem atitudes espirituais como uma mãe. É disso que eu estou falando. É isso que nós estamos aprendendo hoje aqui. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, o parir, a fêmea que pare, eu digo para vocês aqui, ó, não configura, não estabelece a pedagogia de uma mãe. Pode ser que uma mulher pode parir uma criança e ela ser um péssimo exemplo de mãe. Nem ser mãe, nem ter atitude de mãe, nós vemos muitos por aí. Porque só o fato de parir, de ter um filho, não configura que ela é uma mãe de verdade. Porque uma mãe de verdade tem que ter as características que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então hoje essa palavra aqui, se tivesse cheio de irmãs aqui, seria muito importante, porque essas irmãs também estariam aprendendo espiritualmente como se tornar uma mãe de verdade. Então, são as virtudes do nosso relacionamento, na consciência materna, que testemunha uma mãe. Então, uma mãe de verdade não é aquela que tem um filho que está amamentando no seio, não, é aquela que tem atitudes espirituais, de verdades, que vai formar a consciência de uma criança que vai conhecer Deus através das atitudes da sua mãe. A consciência de mãe só vai acontecer, e essa contribuição de maternidade só vai acontecer a partir de uma comunicação, de uma transmissão, de uma materialização das virtudes de Deus na vida de alguém. É assim que vai se tornar uma mãe de verdade. Então, veja bem, porque a maternidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a maternidade, ela apresenta, ela transmite, ela comunica, ela estabelece, ela referenda virtudes da pessoa humana, de modo muito próprio e de um modo muito singular, quando essa pessoa recebe entendimento do que são as virtudes de Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, irmãos,
quais são as virtudes de Deus. Eu sei que alguns de vocês estão se perguntando, o que são virtudes? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é quais são as virtudes de Deus, para aplicar essas virtudes na nossa vida com as características de uma mãe, no sentido espiritual. Então, veja bem, repare bem o que eu vou dizer para vocês. Uma mãe, por exemplo, que tem um filho, ela pode ter consciência do que é ser uma mãe de verdade ou não. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, uma fêmea do mundo animal. Ela é uma mãe intuitivamente. Ela defende o seu filhote, ela cuida dele, ela dá de mamar, mas ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela não tem entendimento do que ela está fazendo. Porque ela não tem essa capacidade que nós, seres humanos, temos. Deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Ela pode ser uma mãe cuidadosa, tem muitas coisas, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Agora, nós, os seres humanos, nós sim sabemos do que nós estamos fazendo. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Então, nós precisamos ter esse entendimento que eu estou falando a vocês. Então, essa questão da consciência é muito importante. Então, Paulo vai definindo aqui aquilo que são as características da maternidade como um princípio essencial na formação da consciência da pessoa, na formação do humano ser. E aí eu vou repetir, embora como apóstolos de Cristo. Presta atenção. Ele está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Ele está dizendo assim, olha, com a autoridade de um apóstolo, com a prerrogativa de ser apóstolo do Senhor, com o direito que nós temos de ser autoridade sobre vocês, nós poderíamos chegar aí e ser um peso para vocês, mas nós escolhemos fazer o contrário. Nós abrimos mão do nosso direito, nós abrimos mão da nossa prerrogativa. Nós não vamos fazer aquilo que poderíamos fazer normalmente, e vocês nem poderiam reclamar de nada, porque é nossa prerrogativa, é nosso direito. Nós temos autoridade para fazer isso, mas nós vamos abrir mão da nossa autoridade, vamos abrir mão do nosso poder. Nós escolhemos fazer diferente. E o que eles escolheram fazer diferente? E ele começa a dizer, tornamo-nos, isso aqui é uma escolha, é uma decisão, com base no entendimento daquilo que é um princípio. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, uma das escolhas mais poderosas na sua vida é quando você decide conhecer e praticar os princípios de Deus. Então veja só, ele diz aqui, nós decidimos fazer uma outra coisa, tornamos-nos carinhosos com vocês. E aí ele vai falando tudo isso que nós já falamos. Então, se nós entendermos isso aqui que Paulo está falando, na forma pedagógica, instrutiva, que nós temos aqui nesse texto, nós vamos ter um proveito muito grande, como igreja, como irmãos e como irmãs de um modo geral. Será maravilhoso para todos nós. Então, Paulo entendeu, ele realmente entendeu, que a formação da pessoa precisa do entendimento desse princípio. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui não tem nada a ver com masculino e feminino. Não é disso que nós estamos falando. Paulo não tem que assumir uma condição efeminada para poder colocar em prática uma consciência de maternidade. Nenhuma mulher tem que assumir uma condição de homem para assumir, não tem que assumir uma condição de homem para exercer a paternidade. Ela não precisa disso, não é necessário isso. Então, assim como uma mulher não tem que assumir uma condição de masculinidade ou uma situação de masculinidade para desenvolver uma consciência de paternidade e ser instrumento dessa consciência, o homem também não precisa para se tornar uma mãe espiritual com todas as características de uma mãe de verdade. Então repare bem, o homem está equipado de algumas ferramentas como no seu corpo, com a instrumentalidade, com o fisiologismo, com as ferramentas que Deus deu a ele, para
para exercer a sua paternidade com mais facilidade do que uma mulher. A mesma coisa aconteceu com a mulher. A mulher veio com algumas ferramentas, por exemplo, o seio para amamentar, que nós os homens não recebemos isso, não é verdade? Então a mulher veio aparelhada, digamos assim, com toda uma ferramenta para desenvolver com mais facilidade, de maneira mais própria, a maternidade. Mas isso não quer dizer que nós homens também não possamos fazer espiritualmente a mesma função da mulher. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: eu vou repartir com vocês aqui, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Então vou compartilhar com vocês hoje aqui, dentro desse texto que Paulo está falando para nós aqui, apenas três virtudes que Paulo comunica aqui, como uma mãe de verdade pode fazer e que nós podemos praticar. Então, quais são as virtudes que estão comunicadas aqui pelo apóstolo Paulo? O que ele comunicou aqui no princípio da maternidade? Então Paulo aqui, de uma forma tão especial, tão singular, na figura de mãe, consciente daquilo que está falando. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte: o que é ter mãe? O que isso representa na sua vida, você ter mãe? O que significa ser mãe? O que significa ter uma consciência de mãe? Que valores o princípio da maternidade estabelece nas nossas relações? E aí Paulo começa dizendo o seguinte, no verso 7: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então Paulo compartilha aqui alguns valores que eu desejo compartilhar com vocês. Então, primeiro, preste atenção, o primeiro valor de uma mãe de verdade, e agora você vai entender mais claramente o que eu estou falando. O primeiro valor que Paulo comunica aqui, nesse texto, de uma mãe de verdade, chama-se carinho. Ele disse: nós escolhemos estar com vocês, viver entre vocês, ministrar a vida de vocês, como uma mãe que tem carinho pelos seus filhos. Essa é ou não é a característica de uma verdadeira mãe? Carinho. Agora, sabe o que eu quero dizer para você? Você vai começar a entender a minha mensagem agora. Até agora você só viajou aí. Mas agora você vai começar a entender. Porque, veja bem, a primeira coisa é que na nossa cabeça, carinho é uma coisa muito singular. E parece que tem tudo a ver, sabe com o quê? Com sensualidade, tem a ver com uma aproximação, com uma entrega diferenciada, mais na área sensual das pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Escute o que eu vou lhe dizer. Carinho é um valor espiritual. Diga comigo, carinho é um valor. Diga, carinho é uma virtude. E você precisa, a partir de hoje, entender que carinho é uma virtude, característica ligada à mãe. A mãe faz carinho para o seu filho sem nenhuma sensualidade, porque é um valor. O caráter de um filho é formado, estabelecido, afirmado através do carinho da sua mãe. O problema nosso é que quando nós falamos de carinho, nós achamos que isso só tem a ver no lado muito particular das pessoas, e não é. O carinho é uma virtude. Carinho, eu sei que não é a característica de alguns, eu sei disso. Até porque tem alguns que não receberam carinhos, né? E então eles talvez não saibam dar carinho para ninguém. Mas diga comigo mais uma vez, carinho é um valor espiritual. Então sabe do que eu estou falando hoje aqui? É de um pastor que desenvolve na sua vida espiritualmente carinho pelas suas ovelhas. É disso que eu estou falando. E quando ele faz isso, ele é o quê? Uma mãe. Porque ele é um pastor
carinhoso. E não é carinhoso como vocês pensavam até hoje, mas é carinhoso. Eu vou explicar que tipo de carinho é esse. Eu vou detalhar para vocês. O que significa ser um pastor carinhoso? Esse é o meu alvo, esse é o meu sonho. É tocar a vida das pessoas através do carinho. Mas que tipo de carinho? E eu vou falar para você que carinho é esse. E você nunca mais vai esquecer, em nome de Cristo Jesus. E a partir de hoje você vai ser um macho carinhoso. E sabe com quem? Com os seus irmãos e com as suas irmãs. E sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada de errado, porque isso é espiritual. E você vai se tornar, sabe o quê? Um homem de Deus, muito espiritual. Sabe por quê? Porque ser espiritual não é você chegar até Deus. Espiritual é Deus chegar até você e através de você se manifestar através das virtudes do carinho. Eita glória! Vamos falar juntos? Diga, ser espiritual não é chegar até Deus. É permitir que Deus chegue até você. Diga, ser espiritual não é a carne ir a Deus. Diga, ser espiritual é Deus se manifestar na carne. Isso é ser espiritual. Então, se você é um pastor espiritual, você é carinhoso. Você toca a vida de pessoas através do carinho. Então, veja bem, o carinho é um valor, tocar é um valor espiritual. Tocar é um valor espiritual. E aí eu vou dizer uma palavra que talvez você vai ficar pensando, mas acariciar é um valor espiritual. Se carinho é um valor espiritual, acariciar é um valor espiritual. Pastor, que negócio é esse? Eu vou lhe ensinar como é que você acaricia homens e mulheres dentro dessa igreja. Porque você vai se tornar uma mãe a partir de hoje aqui, porque você vai aprender a dar carinho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, apalpar é um valor espiritual, acariciar é um valor espiritual. Então, as irmãs dessa igreja aqui, todas vão permitir que os homens dessa igreja as toque, as acaricie, as apalpe, dê carinho a elas, porque elas vão entender o que isso significa espiritualmente. E os homens dessa igreja serão tocados, serão acariciados, receberão carinho de todas as irmãs dessa igreja, porque saberão o que isso significa espiritualmente. Eita glória! Lá na minha igreja, na mesma proporção que eu toco, dou carinho, apalpo e acaricio as irmãs, a mesma coisa eu faço com os irmãos. Um dia eu falei isso na igreja, os irmãos pensaram que eu era da mão da pá virada, porque não entendiam isso espiritualmente, não sabem o que é fazer isso espiritualmente. Por isso, qual é o nosso tema aqui? Homens machos com consciência de maternidade, com entendimento, com sabedoria, fazendo a coisa certa, da maneira certa, espiritualmente. Porque era disso que Paulo estava falando. Ele falou para todos os homens da sua igreja, e todas as mulheres da sua igreja, inclusive mulheres casadas, homens casados. Agora, do que Paulo estava falando? E é isso que nós vamos pensar. Então, eu já vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Hoje eu vou pegar bem leve. Se você é homem aqui, ou é mulher, e você diz assim, pastor, eu não sei ser muito carinhoso. Meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. Pastor, eu não sei tocar. Pastor, eu não sei abraçar. Pastor, eu não sei beijar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje chegou o dia de você aprender. Porque senão você não vai ser um homem de Deus completo e nem uma mulher de Deus completa. Eu não vou aceitar essa desculpa sua. E nem Deus vai aceitar essa desculpa sua. A partir de hoje, tem que dar um basta nesse negócio na sua vida. Hoje você tem que aprender a fazer tudo isso. Porque se você não fez isso até agora, significa que você está fora do princípio de Deus.
da maternidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu tenho dificuldade de aprender, então deixa eu dizer para você, força. Você precisa aprender. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido, então chegou o tempo de você perder a timidez. Ou então você vai se acertar com Jeová. Porque os tímidos, diz a Bíblia, que ficarão do lado de fora. Então, o reino de Deus é tomado à força. Se você não sabe ser carinhoso, chegou o seu dia. É o carinho, é o toque, a carícia, são elementos essenciais na formação da consciência da pessoa, que cria vínculo entre as pessoas. O carinho não é só um prazer, meus irmãos e minhas irmãs. A carícia não é simplesmente uma satisfação. Coloque isso na sua cabeça. Não, a carícia é um valor espiritual. Você precisa entender isso. Paulo está dizendo ter acariciado os irmãos daquela igreja, é isso que ele está dizendo. Eu fui como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, é isso que ele está dizendo, em outras palavras. Como uma mãe cheia de carinho. Então veja bem, é um valor que ele está transmitindo para aquela igreja. Então vocês têm que orar pelo pastor de vocês aqui, para que ele se torne uma verdadeira e excelente mãe nessa igreja, ao ponto de acariciar todos vocês aqui com sabedoria e graça e unção de Deus na sua vida pelo Espírito Santo que habita nele. E cada um de vocês tem que imitar o pastor de vocês, porque isso aqui não é só para ele não, é para todos nós. Ok? Então Deus vai usar na formação da consciência e do caráter daquelas pessoas que Paulo estava ministrando. Então nós temos que aprender a carícia. Homens e mulheres precisam, através do princípio da maternidade, aprender a acariciar, a fazer carícia uns nos outros. Aí você fala, pastor, esse negócio é perigoso. Nós não podemos nos furtar a isso, meus irmãos. Eu estou dizendo, isso é urgente na sua vida e na minha vida. E eu estou falando aqui é para homens. Então, homem, você precisa aprender a fazer isso. Então, não é só o pastor. Então, eu já vi gente dizer assim para mim, pastor, mas eu sou meio sem jeito, eu não tenho muita propensão, eu não fui ensinado. Então eu digo para você, não me interessa. Não estou nem aí. Se você não aprendeu, chegou o dia de você aprender. Toma posição hoje. Aprenda, se esforce. A palavra de Deus diz que Paulo combateu o bom combate. Então chegou o dia de você combater o bom combate, para se tornar uma mãe de verdade, aprender a acariciar. Paulo está dizendo que a sua consciência de maternidade, que o princípio de maternidade na vida dele se traduziu o quê? Em carícia, em carícia. Ele diz, olha, o meu ministério se traduziu em carícias. Foi assim que eu exerci o meu ministério. Ele se traduziu em carinho, em expressões de toque, de acolhimento das pessoas. Ele está dizendo que o carinhoso, a carícia, ser carinhoso e fazer carícia não é vamos dizer assim, um certo pietismo das pessoas, não. Achar que o carinhoso é aquele que é dengoso. Não, ele não está falando disso não. É uma atitude consciente, é uma atitude de consciência espiritual do toque, do beijo, porque a palavra de Deus diz que uma das características dos ídolos, por exemplo, deixa eu dizer, eu vou falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. A palavra de Deus diz que o ídolo tem algumas características que, se você não sabe ser mãe de verdade, você pode ter a mesma característica de um ídolo. E ídolos são abomináveis diante de Deus. Sabe qual é a característica do ídolo? É que ele tem forma. Cabeça, olhos, nariz, mãos, pés, tem tudo. Não é assim? Ele tem uma forma. Agora, ele tem forma, mas não tem expressão. E um pastor, um membro de igreja que não aprendeu a ser mãe, ter expressão de vida, de virtude, é um ídolo. Porque ele tem cabeça, tem pé, tem mão, mas não toca ninguém, não acaricia ninguém.
não ouve ninguém, não fala com ninguém, não tem expressão de vida. Isso é um ídolo. Por isso que eu estou dizendo para você, você não pode me dar desculpa que você, mas eu não sou carinhoso, tem dificuldade. Não, irmão, chegou o dia da batalha na sua vida, chegou o dia de transformar a sua vida, o seu entendimento, e você precisa se esforçar para isso. Porque um pastor que não sabe ser carinhoso, que não sabe acariciar, que não sabe beijar, que não sabe abraçar, é um ídolo. É uma pessoa, mas não tem expressão de vida. E um irmão dentro da igreja é a mesma coisa. Então, a palavra de Deus diz que ídolo tem mão, mas não pega em nada. Tem ouvido, mas não ouve nada. Tem boca, mas não fala. E nós não podemos ser ídolos dentro da igreja. Nós temos que ser pessoas que têm expressões de virtudes dentro da igreja. Então, esse acariciar, pastor, o que significa esse acariciar que o senhor está falando? Então, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. O que é esse acariciar? Presta atenção. É acariciar com os ouvidos. Quando alguém vem falar com você, você para e ouve com atenção. Você está acariciando a alma e o espírito daquela pessoa. Isso que é ser mãe espiritual. É aquele pastor que o membro vem e fala, pastor, preciso falar com o senhor. Ele para, olha nos olhos da ovelha, seja homem ou mulher, e ouve com atenção o que a sua ovelha está falando. E quando você presta atenção, que tipo de carinho que eu estou falando? Não tem algo que amasse, não tem algo que acaricie mais um ser humano do que receber a atenção de alguém. Então é para você ser mãe acariciando as suas ovelhas ou os seus irmãos com a sua capacidade paciente, sem nenhuma ansiedade de ouvir o que ele tem para lhe dizer. A maioria dos homens que eu ganhei para Jesus foram homens que primeiro eu ganhei para mim, depois para Jesus. Porque eu dei atenção a esses homens, porque eu parei para ouvir esses homens. E a maioria deles eram homens frustrados, porque ninguém parava para ouvi-los. Porque ele não tinha achado uma mãe que tem capacidade de parar. Sabe como é que é a mãe? O filho dá um berro que faz alguma coisa, ela para tudo, absolutamente tudo, para ir dar atenção exclusiva para o seu filho. Por isso que Paulo disse, olha, eu estive entre vocês como uma mãe. Quando alguém de vocês dizia que queria falar alguma coisa, eu parava tudo para ouvir. Esse que é o acariciar, esse é que é o toque. Você quer tocar a vida de alguém? Então, empreste o seu ouvido a ele sem nenhuma ansiedade. Olhe nos olhos dele enquanto ele estiver falando para você. Que aí você está sendo uma verdadeira mãe, você está exercendo o princípio da maternidade, porque é isso que uma mãe faz. Então, é acariciar com os ouvidos, é acariciar com os olhos. Isso é uma dificuldade para pastor, meu irmão. Está aí o Douglas, é para você também. O irmão vem falar com você, você já está olhando do lado, já está mostrando uma certa ansiedade, que você tem muita coisa para fazer, sua agenda está lotada e que você não tem tempo agora. Eu tenho irmãos que dizem assim, pastor, eu não quero lhe perturbar. Falei, meu irmão, quando você não vem me perturbar, você me perturba. Pastor, eu não queria tomar meu tempo. Irmão, eu sou pago para lhe dar todo o tempo. Eu sou pago para te dar tempo, e você acha que eu não tenho tempo para você? Que negócio é esse, irmão? Essa igreja paga para mim um salário, para mim ter tempo exclusivo para você, irmão. Como é que você não quer me perturbar, irmão? Então você me perturba quando você não me procura. Você está entendendo? Então sabe por que a igreja está órfã? Não tem mãe hoje? Porque as pessoas não param para ouvir outras pessoas. Isso é ser mãe. Mãe é aquela pessoa que o pai está aqui conversando na mesa, a criança saiu ali, a criança chora, o pai nem escuta, mas a mãe, qualquer movimento, barulho qualquer, ela já sai correndo, levanta na hora, porque o ouvido está sempre pronto para a criança. Então, meu irmão,
Então esse acariciar, esse carinho, é carinho com os olhos, é carinho com ouvidos, é carinho com atenção, é marcar a vida da pessoa com singularidade, é você fazer com que, vinha conversando com o Edmilson aqui, nós tivemos um encontro de mulheres agora, eu saí de lá e vim para cá, começou às 17 horas o nosso encontro de mulher lá, tinha mais de 100 mulheres lá, e eu fiquei observando, teve mulher que foi lá convidada, chegou, sentou numa mesa sozinha, e todo mundo trabalhando atarefado, a mulher estava sozinha, então eu chamei uma irmã grávida, falei, minha irmã, você está com esse barrigão aí, então eu vou lhe ensinar uma coisa, você vai ser mãe daqui uns dias, vai nascer essa criança, e você vai ver o que é ser mãe, então faz o seguinte, está vendo aquela mulher sentada lá? Tô, pastor, vai lá e tira pelo menos 5 minutos com ela. Sabe por que muita gente vem aqui dentro da igreja, vai embora e não volta mais? Porque não tem mães. Vocês aí que são jovens, quando entrar um jovem aqui que for convidado, você larga todos os que estão aqui e vai dar atenção número 1 para aquele jovem, para que ele se sinta exclusivo, de forma singular dentro dessa igreja. Todo homem que entrar aqui nesse grupo de homem e sentar sozinho, isolado, lá na minha igreja é treinamento, meu irmão, lá é treinamento, é campo de batalha. Não tem um homem que vai sentar lá na nossa reunião de homens e vai ficar sozinho, jamais. Porque eu fico em cima dos galos cinza lá. Ô galo cinza, vai lá, rapaz. Galo cinza é uma expressão no Rio Grande do Sul de quem é macho bom mesmo, aquele galo firme. Cabra bom. Eu vou lá e digo, galo cinza, tá vendo o irmão lá? Ele chegou lá, rapaz, tá sozinho. Aí quando ele sai, eu já mando o outro. Não pode ficar sozinho, porque nós somos mães, não deixamos filhos sozinhos. E a pessoa tem que sentir exclusividade. Isso é ser mãe. É qualquer pessoa que entrar dentro dessa igreja aqui, tem que sair daqui com a sensação de que estava diante da sua mãe. Isso chama-se integrar pessoas, porque se tem coisa horrível, é você ir numa igreja, escutar um culto, escutar uma mensagem, sair de lá, não falar com ninguém, ninguém falar com você, e se falar não dá atenção, não. Então agora, eu vou treinar imagina, 108 mulheres reunidas, qualquer uma que cair ali dentro, é como se caísse no colo de uma mãe, tem que ser. Ouvido emprestado, 100%. Essa pessoa nunca mais vai sair da igreja. A estatística diz que nós ganhamos as pessoas primeiro para nós, depois para Deus. Quando a pessoa entrar dentro dessa igreja aqui, ela tem que sair daqui apaixonada por todos vocês, porque todos vocês são mães, com ouvidos emprestados 100% para essa pessoa. Para ouvir a sua história, para dar atenção, para olhar nos olhos, para falar daquilo que a pessoa interessa falar. Porque às vezes tem irmão que vai lá e estraga tudo. Começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Como é que a gente ouve uma pessoa como mãe? A mãe deixa a criança chorar, conversa com ela. O que foi, meu filho? Fala para a mamãe vai te ajudar. E não é assim que funciona, mamãe? A mãe sabe que a criança precisa, então é assim que a gente fala. Não vá, quando a pessoa chegar aqui, não vá falar do que você gosta, não vá falar do que você quer. Vá falar do que a pessoa sabe falar, dá ouvido a ela, empresta ouvido a ela. Isso é mãe, irmão. Meu Deus. Eu falei que eu ia falar 3 coisas, né? Então todos nós precisamos entender isso como um princípio. Irmão, entenda isso como um princípio. Agora, sabe do que acontece? Você não pode fazer isso só na igreja, não. Lá na sua casa, marido, faça isso com a sua esposa. Pare para ouvir a sua esposa. Olhe nos olhos dela. Dê ouvidos a ela. Eu vou ensinar um segredo para vocês aqui, quando a mulher estiver brigando com você. Você quer se dar bem nessa briga? Você quer ganhar essa briga? Ela vai dizer, porque é você isso. Você fala, é verdade, amor. Porque eu te falei já. É verdade, você tem razão. Mas você não está entendendo. Não, eu estou entendendo, você tem razão. Você nunca teve tão certo. Você está me ironizando. Não, estou falando a verdade, você tem razão. Aí você ganhou a briga.
pronto. Maridos, no dia que você aprender a ser mãe para sua esposa, emprestando o ouvido a ela, dando atenção 100% a ela, você ganhou uma filha espiritual abençoada. E ainda vai desfrutar dos dividendos. Eu quero ser mãe para minha esposa todo dia, aleluia. É, irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Você tem que ser mãe para os seus filhos. Empreste seu ouvido para o seu filho, que você vai ver. Então é esse tipo de carícia. O que é acariciar qualquer irmã dessa igreja? Respeitosamente, a irmã veio falar com você, dê atenção, com todo respeito, olhe nos olhos da irmã. Tem homem que não olha nos olhos da mulher, tem mulher que não olha nos olhos do homem. Por que será isso? Não há nada de errado, é atenção, é respeito, é consideração. Por isso que eu estou dizendo que nós temos, as minhas irmãs lá da igreja, por exemplo, eu tenho o WhatsApp de todas as irmãs da igreja, acho que 90%. Todo respeito com as minhas ovelhas. Sabe como é que eu vejo as ovelhas da minha igreja, desde as moças até a mais velha, se tiver 90, 100 anos, são vistas como as minhas irmãs. São minhas ovelhas, são minhas irmãs, nada além disso. Então eu tenho o WhatsApp de todas elas, a gente se comunica normalmente, todo respeito, porque são filhas, é um tratamento espiritual. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e muitas vezes as próprias mulheres e os homens têm dificuldades, no afã de realizar, de empreender, estão perdendo a pedagogia do carinho. Irmão, eu vou dizer para você aqui, nunca perca a pedagogia do carinho, de ouvir pessoas, de falar com pessoas, de emprestar o ouvido. E eu vou para o meu segundo ponto, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Então ele disse, olha, eu fui carinhoso, essa é a primeira coisa. Você já aprendeu o que é o tipo de carinho, correto? Qual que é o tipo de carinho mesmo? Olho e ouvido. Emprestado definitivamente, sem pedir de volta. Porque mãe é assim. Então, segunda coisa, o sacrifício de uma entrega incondicional. Paulo está dizendo, olha, nós nos entregamos a vocês com amor incondicional de mãe. Mãe é assim. Mãe não tem condições no amor. É um amor incondicional. Então Paulo disse, olha, nós escolhemos andar entre vocês, amar a vida de vocês como uma mãe que ama seus filhos incondicionalmente. O princípio da maternidade ensina para nós um tipo de sacrifício. Por exemplo, a paternidade também ensina um tipo de sacrifício, mas é diferente. O sacrifício de mãe é maior, parece, do que o sacrifício de pai. É diferenciado, mãe é diferente. Então você exercendo o seu princípio de paternidade, você precisa aprender com as mães um tipo de sacrifício maior do que o sacrifício de paternidade. E sabe por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Todo pai é pai porque acredita que é. Mãe não. Mãe tem certeza. Porque o filho está lá dentro. Ah, pastor, mas tem o DNA. Mas até o DNA você tem que acreditar. Vai que erraram o teste, disseram que é, e você tem que acreditar que é. Vocês estão conseguindo entender? Todo pai é pai porque crê que é. Mãe não, mãe tem certeza. Toda mãe tem certeza. Por isso que o sacrifício de mãe é diferenciado. Então presta atenção. Então a maternidade entende o sacrifício como uma entrega, como uma renúncia absoluta. E isso está se perdendo hoje em dia. Hoje está se perdendo isso. E eu vou
para o nosso terceiro tópico que eu quero repartir com vocês aqui, que Paulo fala com a gente, para a gente terminar nesse terceiro tópico aqui, que é o seguinte. Então, vocês entenderam aqui? Mãe é um sacrifício incondicional. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você como pastor, você como irmão dessa igreja, está tendo essa disposição como uma mãe de fazer um sacrifício incondicional? Então, se você tem essa capacidade, como tem toda mãe, então, mãe de verdade, né? Toda mãe de verdade, então você está dentro do princípio de maternidade. Glória a Deus pela sua vida. Se você está se entregando 100%, não é 90%, mãe se entrega 100%. Aí eu vou para o terceiro tópico que eu queria compartilhar com vocês em função do tempo, que é o seguinte: mãe faz um esforço extremo. Paulo disse no texto que nós lemos aqui, que eles estavam extremamente exaustos no trabalho que faziam. Foi isso que nós lemos no texto aqui. Paulo disse, nós fizemos sacrifício incondicional por vocês, como uma mãe faz. E agora, em terceiro lugar, ele disse, nossa fadiga foi extrema, como uma mãe. Sabe o que esse texto diz para mim e para você? É o seguinte, ele diz assim, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante. É isso que ele está falando aqui. É um cansaço extremo que toda mãe tem. Então ele diz, esgotante da nossa fadiga. Isso aqui é coisa de mãe. Então que coisa maravilhosa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Mãe não tem agenda. Eu te pergunto, como é que é a sua agenda aqui? Eu não tenho tempo para vir no grupo de homens, eu não tenho tempo para ir no ensaio, não tenho tempo para... Como é a sua agenda em relação aos irmãos? Como é a sua agenda em relação à sua esposa? Qual é a sua agenda em relação aos seus filhos? Ao seu ministério? A sua liderança aqui no louvor? Qual é a sua agenda? Então deixa eu dizer para você, olha para mim aqui, mãe não tem agenda. Vai ter ensaio? É ensaio. Vai ter grupo de homem? É grupo de homem. Acabou. Mas eu tinha uma agenda lá, olha, só se for realmente um último extremo, porque eu preciso estar com os meus irmãos, porque eu sou uma mãe. Então, quando ele diz aqui que era sacrifício extremo, isso aqui é o seguinte, é agenda sem horário marcado. Sabe esse negócio de você conhece o irmão aqui, tem aquele irmão ali que está chique ali com aquele negócio ali, né? Aquele chapéu, bom, tem 2 chapéus do meio ali. Esse irmão liga para alguém aqui da igreja que conhece, meia-noite, você está dormindo, babando, aí o telefone toca, é o irmão que precisa de uma ajuda. Você fala, na minha agenda está escrito aqui que eu vou dormir até amanhã de manhã, não posso lhe atender. Mãe não tem agenda, quando o filho berra, ela pula da cama, primeiro que o marido. Marido é tão esperto que quando o filho chora, ele fala, mulher, tu não está escutando? Não é verdade? Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, como é que é a sua agenda quando um irmão aqui precisa de você? Ela está disponível 100%? Vocês estão conseguindo entender o que é maternidade? É isso aqui. Mãe não tem horário marcado, o filho é a agenda dela. Lá na minha igreja, eu sou sensível de mil, se me ligar meia noite, pastor, estou precisando da sua ajuda aqui. Eu não tenho nem o que pensar, a minha agenda é dele. A minha agenda é de qualquer um da igreja. Mas não tem vida? Como toda mãe tem. Como toda mãe tem. Ok? Então, mãe é aquele negócio assim, horário definido, sem plano. Mãe não tem plano. O plano da mãe, sabe qual que é? O filho. Eu pergunto, você está vivendo isso aqui dentro como igreja? Paulo disse, olha, nós somos como uma mãe. Nossa agenda era de vocês, 100%. Eu amei tanto vocês, que eu poderia ficar aí sem dar despesa a vocês, mas eu resolvi, não vou dar despesa a ninguém, porque eu sou mãe, eu vou suprir, eu vou fazer. Então, veja bem, mãe é esse negócio sem plano, a maternidade.
Então ela nos ensina sobre carinho, ela nos ensina sobre afeto, ela nos ensina sobre gentileza, ela nos ensina sobre toque e também nos ensina sobre o não controle. Mãe não tem controle, quem controla a mãe é o quê? A necessidade do filho. Isso é mãe, isso é mãe. E por fim, ela nos ensina sobre a não agenda, sobre o não plano. Então repare bem, com a consciência de maternidade, nós podemos fazer planos, mas precisamos estar dispostos a sacrificá-los. Esses dias, uma ovelha muito querida da igreja falou: pastor, nós estamos nos preparando para ir para a praia, está tudo certo, colocamos as coisas dentro do carro, está tudo, pastor, está uma expectativa muito legal, mas o que acontece foi que 10 minutos antes de nós sairmos, o bebê começou a vomitar. E aí, pastor, veio febre, pastor. E a nossa praia se foi. Isso é mãe. Não tem agenda. Acabou. Sacrifício total. 100%. Acabou. Pastor, tivemos que levar no médico, e daí já foi tarde, demorou a atender. Pastor, acabou a nossa praia. Tivemos que cuidar do nosso filho. Então, preste atenção. Mãe é isso, sacrificar o quê? As férias, o descanso, aquilo que estava tão forte dentro do coração pelo filho. Isso é ser mãe. Você está fazendo isso aqui dentro da igreja? Nós podemos nos organizar. Então, mãe, não tem esse negócio. A mãe se organiza, faz plano, vai ser assim, assim. Depende. Se não tiver uma necessidade especial do filho. Depende. Você está entendendo? Eu já tive, às vezes, pronto para viajar, mas aí surgiu um problema na igreja. Cancela tudo por causa da igreja. Por causa de um irmão. Já está, às vezes, uma vez eu estava viajando e um irmão morreu. Larguei tudo lá, a minha agenda, para ir lá no enterro da minha ovelha. Tudo, tudo. É assim que funciona. Então temos que ter coragem de nos organizar quando isso for essencial. Agora, deixa eu dizer uma coisa, eu vou terminar por aqui. Organizar um bom plano é maravilhoso, mas sacrificá-lo em favor de alguém é mais maravilhoso ainda. Vamos falar juntos? Diga: organizar um bom plano é maravilhoso, mas sacrificá-lo em favor de alguém é mais maravilhoso ainda. E aí, olha só, sacrificar pessoas em favor de planos é cruel. Diga comigo, diga: sacrificar pessoas em favor de um plano é cruel. Mas agora diga mais forte, diga: sacrificar planos em favor de pessoas é bendito. Eita glória. Então, meu irmão, e no entanto, essa ideia está sendo destruída. E eu vou dizer para você o seguinte: Paulo disse: eu fui uma mãe para vocês. Quando que ele foi mãe? Quando eu acariciei vocês, quando eu toquei vocês, quando eu dei atenção à sua voz, quando olhei para vocês. Então eu fui mãe. Quando eu detive o meu olhar, olhei sem pressa. Irmão, sabe o que é mãe? É quando o irmão vem falar com você e você não ter pressa. Isso para mim é um grande desafio. Eu estou sendo honesto com vocês. Às vezes a pessoa vem com aquela conversa mole, que eu tenho, meu Deus, isso aqui não vai dar em nada, e eu tenho tanta coisa importante para fazer. Mãe, não tem coisa mais importante do que dar a atenção e ouvir a voz do filho. É um desafio para mim, é um desafio para nós. Então ele disse: fui mãe de vocês. E eu vou terminar, porque senão não termino nunca esse negócio. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, ó. Eu até anotei aqui, eu ia falar um negócio com vocês aqui, mas olha só, ele disse: eu fui mãe quando assumi o risco de estar com você. Mãe assume risco. Sabe qual é o risco que a mãe assume? Quando fica grávida. Você consegue imaginar o que é uma mulher grávida? É um risco tremendo.
Recentemente agora, uma irmã muito querida no meio da nossa igreja ficou grávida e teve que ganhar o bebê prematuro por causa do seu estado de saúde, senão ela morria. Se não tirasse o neném prematuro de dentro dela, ela ia morrer. Gravidez é um risco tremendo. E você que não quer, aquele irmão ali é perigoso, não vou nem chegar perto dele. Você não quer correr risco nenhum, então que mãe é você, irmão? É correr risco. Você viu o que é uma mãe? Perde totalmente a forma. Fica parecido comigo assim, aquele barrigão. Entendeu? Fora. Meu Deus. Eu estava vendo a grávida lá da minha igreja, aquele barrigão enorme. Vai ganhar agora, o mês que vem. Eu falei, meu Deus, esse negócio para voltar à forma novamente. E aí a criança sai, ainda fica aquela barriga, demora um tempo para voltar, tem que usar um negócio para redefinir. Mãe, tem a ver com redefinição. Tudo cresce na mulher, incha, é dor. Os pés incham. Minha filha estourou veias. Eu falei, minha filha, se cuida, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Irmão, mãe, irmão, você é capaz de passar por todo esse sofrimento, todo esse risco para ganhar alguém para Jesus? Ter que se redefinir. E se não voltar? Depois que uma mulher tem filho, ela nunca mais volta a ser 100% quem ela era. Você está disposto a isso, irmão? É disso que eu estou falando aqui. Isso é maternidade. É correr esse risco. É ter que investir na vida de alguém, correndo risco muitas vezes. Meu Deus, vamos ficar em pé, senão não terminamos esse negócio nunca. Levante as suas mãos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui refletindo sobre a tua palavra. Eu oro para que todas as pessoas desta igreja, todos os irmãos desta igreja, o pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja, os obreiros dessa igreja, que todos possam ter consciência, todas as ovelhas dessa igreja tenham consciência da importância de ser mãe. Como o apóstolo Paulo nos fala na sua carta, que ele foi carinhoso entre aqueles irmãos, que ele acariciou aqueles irmãos com os seus ouvidos, com os seus olhos, com a sua atenção. Ele tocou o coração daqueles irmãos com os seus ouvidos, com os seus olhos, com a sua atenção. Que nessa igreja, cada homem que me ouve aqui hoje, em nome de Cristo Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, também em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que cada um de nós possamos ter essa disposição de acariciar pessoas com o nosso ouvido, com o nosso olhar atento, com a atenção a essas pessoas, que nós possamos entender esse princípio, que sejamos homens machos com consciência de maternidade, de prestar o nosso ouvido sem ansiedade, sem preocupação. Que as pessoas se sintam amadas, tenham certeza que são amadas por nós, como uma mãe ama incondicionalmente o seu filho. Que todas as ovelhas dessa casa, em nome de Cristo Jesus, vejam seu pastor como uma mãe atenta, que ouve, que faz sacrifício, que não tem agenda, mas que se entrega de corpo e alma pelas ovelhas, e que cada um aqui possa se entregar em favor um dos outros como mães, que sejam carinhosos no olhar atento, carinhosos no prestar atenção, que a agenda
seja uma agenda com o compromisso máximo do nosso irmão, dos nossos filhos espirituais. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.